E aí, galera, vamos que vamos. Como falei na semana passada, a gente vai continuar falando essa semana sobre os governos, né, presidencialistas do período entre as duas ditaduras no Brasil. A ditadura do Estado Novo, né, o período tivemos a revolução, o golpe civil militar de 1930, em que Vargas ascende ao poder, né, derrubam a República Café com Leite, e ele vai passar por alguns governos, né, o primeiro governo provisório, depois um governo constitucional e por último o terceiro governo, que é o Estado Novo, né, uma ditadura que vai durar bastante anos, sobre aquela questão da ameaça comunista. Nós falamos como que há um movimento, né, até pela condição que está o Brasil depois no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí tem a eleição do presidente Dutra, que nós falamos na semana passada. E falamos dos outros presidentes, falamos de forma rápida. Depois do Dutra nós temos o Vargas, depois o Juscelino Kubitschek, vamos a Jânio Quadros e termina com Jango sendo deposto pelos militares com apoio de grupos da elite civil, né, mais uma vez no Brasil. No país dos golpes, no país das ditaduras, o Brasil tem todo um histórico, né, de ter essas características de sempre algumas pessoas olhar. A gente vê até algumas manifestações que aconteceram no Brasil neste ano mesmo, né, de grupos que pediram ao presidente, não estamos julgando, não estou aqui para julgar se ele é fascista ou não fascista, esse tipo de coisa, a gente já falamos nessas algumas características em outros vídeos, mas principalmente entender que alguns grupos que são, né, a favor do presidente cometeram, né, os absurdos de pedir o fim da democracia, né, o fechamento do Congresso, a derrubada do Superior Tribunal Federal e o retorno a uma ditadura, em que o executivo tome todas as decisões, que o executivo, né, seja o único órgão de autoridade no país. E aí a gente vê mais uma vez, né, a entender que muitas pessoas acham, né, quando se fala, e durante muito tempo se falava ditadura militar ou golpe militar, mas hoje os próprios pensadores vão sempre chamar de ditadura civil-militar ou regime civil-militar, né, golpe civil-militar, porque na verdade isso vai ter apoio de bastante grupos, né, civis. Por mais que você vê a direção e a orientação desses momentos está na mão dos grupos militares. Bem, mas voltando ao assunto que a gente ia falar sobre essa semana, é entender um pouco das características e as diferenças entre a política varguista e a política do JK. Por quê? É só entender algumas condições. Primeiro, é compreender que Vargas ele era de um partido chamado PTB, né? Ele tinha um partido que trabalhava com ele, né? Que era o PSD. Esse partido vai ser o partido de onde o Juscelino Kubitschek vai ser candidato e vai ser eleito com o apoio do PTB getulista. Getúlio era o que se fala, alguns pensadores é que, na verdade, Juscelino seria o provável candidato de Getúlio, né? Mas a gente entender essa conjuntura porque há algumas características neles de interessantes, mas muitas diferenças também fundamentais. Primeiro, vamos entender a proposta de governo do Vargas. Está aqui, ó, nacional estatismo ou nacional estatização. Por quê? Extremamente nacionalista, né? E isso ele vai ser junto com o Juscelino. O Juscelino também vai pregar esse sentimento brasileiro, esse sentimento nacionalista, né? Todo esse pensamento de um Brasil forte, de um Brasil um gigante que precisa ser despertado, de um país rico que tem que buscar seu espaço no cenário internacional. Todas essas características estão dentro do sentimento de Vargas, como o sentimento de JK. Só que aqui no Vargas ele vai ter a ideia da estatização, isso é, as principais empresas, principalmente as empresas que falavam diante da mineração, de determinados, especificamente, algumas coisas muito importantes do Estado, como comunicação, como as riquezas minerais, esses tipos de situações, para Vargas deveria ficar debaixo da mão do governo, então deveria ser estatais. Tanto é que ele vai criar, né, a Petrobras, foi criado no governo dele, a Eletrobras, tem todo aquele discurso, o petróleo é nosso, né, vai ter também outras empresas de mineração,
ele vai criar o BNDE, que hoje é chamado de BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, em que investir em demandas a favor do país, né, das instituições nacionais. Então, o sentimento de Vargas é um sentimento, né, de estatização, de estatais. A ligação dele, né, e aí a gente vê de novo que quando a gente vai falar lá na frente da derrubada do Jango, de chamar o Jango de comunista, que ele tinha algumas características parecidas com os socialistas comunistas, poderia ter, mas comunista, João Goulart é ministro do Trabalho de Vargas, né? E Vargas, a gente viu que, se tem uma coisa que Vargas não era comunista, né? Ele não tinha nem um pouquinho de espaço nem para esses grupos nos momentos em que ele esteve no governo. Então, o João Goulart vai ser o ministro do Trabalho. Isso vai ser interessante porque Vargas vai de novo trazer aquele pensamento lá dos primeiros governos, né, de trazer o trabalhador, o controle dos sindicatos para a mão dele, de novo criar a imagem de pai dos pobres, né, essa característica muito importante no governo de Vargas. Bem, o governo de Juscelino Kubitschek vai ser uma pregação já de um país que vai progredir. Ele vai prometer 50 anos em 5. 5 anos era o governo dele, mas ele vai dizer que o Brasil vai ter um crescimento de 50 anos nesses 5 anos de governo dele. E aí ele vai criar primeiramente um plano de metas. Esse plano ele vai dividir, né, algumas estruturas de bases do país, e ele vai fazer investimentos diretamente nisso aí, já com metas específicas de crescimento. Que vai haver um crescimento, isso é fato, é conhecido o período de Juscelino Kubitschek como os anos dourados. Você vai ter a economia, um poder crescente, né, no início um poder aquisitivo, modo brasileiro, que vai começar a receber, né, o Brasil vai receber, aí entra a diferença com Vargas, em que falava da estatização, do nacionalismo. Vargas tinha como opositor dele os grupos que pregavam o liberalismo econômico, né, principalmente o grupo da UDN, o grupo do Carlos Lacerda, enquanto que o Juscelino Kubitschek, ele vai falar do nacionalismo, mas aceitando esses capitais estrangeiros, até enfatizando, né, o espaço desse investimento estrangeiro. Vai acontecer no governo de Juscelino Kubitschek, por exemplo, a criação das indústrias automobilísticas do Brasil, a Auto Latina, né, e outras industrializações vão chegar com muita força no período de Juscelino Kubitschek, porque ele vai abrir o Brasil para esse mercado estrangeiro, para esse investimento estrangeiro. E ele vai ainda acontecer alguns fatos muito interessantes no governo de Juscelino Kubitschek, parecendo que está tudo ventando a favor. Nós vamos ter no esporte a famosa vitória da tenista Maria Esther Bueno nos torneios de Wimbledon, um dos maiores torneios de tênis do mundo. Né? Nós vamos ter a Copa de 58, o Brasil, depois de ter tido o Maracanã em 50, numa Copa em pleno Brasil, o Brasil vai lá na Europa, né, em 58 e conquista, né, deixando os europeus assim encantados com o futebol brasileiro. O Brasil ganhou seu primeiro título mundial com aquela geração de Pelé e Garrincha. Economia, como a gente está vendo, né, o Brasil recebe uma enxurrada de novos produtos, né, o sentimento do ego do brasileiro ele vai crescer, e Juscelino Kubitschek, entre essas metas e pensamentos de um Brasil para frente, ele também tem a ideia de construir uma capital, tirar essa capital do Rio de Janeiro e construir uma capital no centro do coração do país, né, criando uma característica de um Brasil mais centralizado. E aí ele vai construir a grande cidade, vai convidar o Oscar Niemeyer a desenhar e preparar a grande cidade de Brasília. Né? Aqui nós estamos vendo os candangos. Quem são os candangos? São os grupos que vão partir de vários locais, né, do Brasil, principalmente do Nordeste. Por falta de emprego, esses grupos iam para ali para tentar a sorte na construção da grande capital. Alguns acabaram ficando por ali mesmo. E aí, apesar de uma cidade moderna e uma cidade toda desenhada ao seu redor, nós vamos ter a construção das cidades satélites, como existe hoje, né, lá na Ceilândia, Sobradinho, né? Quem acompanha o Renato Russo, tem algumas críticas dele, vai falar muito disso, né? E Brasília tem uma forma de ser diferente e os seus arredores respiram, né, essas cidades satélites. Bem, diante disso tudo, de algumas coisas muito igual do Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek e algumas diferenças, né? Fora isso, a gente vai ter algumas características também no declínio desses governos. Primeiro, todos os dois governos vão ser acusados de corrupção,
de grande quantidade de corrupção, né? O Vargas já era acusado de corrupção desde os últimos governos, tanto que até para ele assumir esse governo eleito, houve muita contestação, né? Apesar de ele ter ganhado nas urnas. E o Juscelino Kubitschek, ele só vai conseguir assumir o governo graças a um outro golpe militar feito pelo general Lott, que vai sustentar, né, a Juscelino Kubitschek assumir o poder. Mas o final do governo também vai ter muitas características de corrupção, principalmente na construção de Brasília. Bem, em cima disso também, uma característica do governo de Juscelino Kubitschek vai ser a grande dívida externa, o crescimento da dívida externa no Brasil e da inflação. E por causa do quê? Do capital estrangeiro, da ideia do brasileiro agora entrar no sistema de consumismo, né? Tudo isso vai fazer com que a inflação comece a desencadear os gastos públicos, né, excessivos. E aí você tem um aumento também da dívida externa, com muitos dos empréstimos que o Juscelino Kubitschek vai fazer para investir nesse plano de metas que ele construiu. Como termina os dois governos, Getúlio Vargas, ele termina também sendo acusado do assassinato de um militar e da tentativa de assassinato do seu rival, né, seu rival político Carlos Lacerda, e que acaba tendo a morte, sim, de um militar que estava com Carlos Lacerda. E ele acaba, né, tendo a famosa carta testamento e o suicídio. E isso vai, tipo assim, Vargas, ele tinha, como a gente já falou algumas vezes, do mesmo jeito que até historiadores são assim, alguns amam Vargas, outros odeiam Vargas, né? Vargas tinha alguns apaixonados, né, varguistas fanáticos, desde todas as camadas da população, principalmente as camadas populares. E o Rio de Janeiro, então, vai ser uma desordem sem fim quando acontece o suicídio de Vargas, porque a população acusa, né, esses grupos, principalmente os militares e alguns grupos políticos, como os culpados pelo suicídio de Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek também vai, quando entrega o seu governo, né, quem vai assumir vai ser um governo que a campanha vai ser em cima de varrer a corrupção e botar as coisas nos eixos, que é a bandeira do Jânio Quadros, né? Então a gente entender que todos os dois governos, apesar de terem algumas qualidades, eles vão ter algumas crises e alguns questionamentos, né, da sua forma de trabalhar, da sua estrutura. Bem, a gente entendeu um pouquinho agora, na verdade, nesses momentos entre as duas ditaduras, são os dois governos que deixam marcas mais importantes na história do Brasil, né, até pela forma de governar desses homens e também por tudo que acontece nos seus governos. E no próximo vídeo a gente já vai falar, né, do Jango e de toda a condição, a situação que acontece para a gente entrar nos períodos de trevas do Brasil, da ditadura civil-militar. Valeu, galera, até a próxima. Fiquem com Deus, se cuidem.